Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5. O casamento é para sempre. Esta lição, dia 1º de maio de 2022, está baseada em Mateus 5, 27 a 32. Esse é o texto onde está baseada a nossa lição. Nós estamos estudando nesse trimestre acerca do Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus abordou várias questões relacionadas aos princípios que devem nortear aqueles que são súditos do reino. Na lição de hoje, Jesus aborda a questão da sexualidade. A sexualidade, então, foi uma área abordada, então, pelo Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Jesus expôs de forma clara que o sexo foi criado por Deus de forma pura no princípio do ser humano e tem sérias implicações no relacionamento. Portanto, a nossa correta atitude em relação à questão relacionada à sexualidade não é ignorá-lo, também não é vê-lo como um tabu, mas é considerá-lo sob o ponto de vista bíblico, sob a ótica bíblica. E assim, nós então aprenderemos a lidar com essa área tão vital da vida humana que é a sexualidade. Bem, nos versículos de número 27, Jesus disse: "Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério." Jesus, relembra o que foi dito para os antigos relacionados à questão do adultério. Nesse texto, Jesus está relembrando, então, o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, ele fazia proibições em relação a essa questão. Mais precisamente o texto de Êxodo 20, versículo 14, e Deuteronômio 5 e o versículo de número 18. Bem, Jesus nos mostra então aqui, remontando ao período do Antigo Testamento, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está relembrando então o texto em que há proibição em relação ao adultério. Logo em seguida, no versículo 28, Jesus diz: "Eu, porém, vos digo." Nós já comentamos isso em aula anterior. Ouvistes o que foi dito aos antigos é uma expressão relacionada ao Antigo Testamento. O "eu, porém, vos digo" era Jesus então apresentando os princípios então que devem nortear os súditos do rei. "Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela." Jesus então nesse texto, ele eleva o padrão de sexualidade. No Antigo Testamento, o adultério estava relacionado ao ato em si, né? Era julgado então o ato, só poderia dizer que uma pessoa adulterou quando ela então cometeu o ato. Isso era passível então de julgamento no Antigo Testamento. Mas Jesus eleva o padrão de sexualidade nos princípios que devem nortear os súditos do reino e diz que se alguém olhar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus então apresenta um princípio mais elevado, um padrão de sexualidade mais elevado. Enquanto era o ato no Antigo Testamento, Jesus diz que só de olhar para uma mulher e a desejá-la, já cometeu no seu coração adultério com ela. Não cometeu na prática, às vezes, porque não teve oportunidade, mas no seu coração, portanto, já cometeu. Aqui entra, então, o domínio da mente. A análise de Jesus, então, parte do ponto de vista da visão, né, que os judeus eles tinham. A visão que eles tinham era a visão estritamente jurídica. Isso está claro no versículo 27. Nós temos um caso no Novo Testamento em que eles pegaram uma mulher em ato de adultério e queriam queriam apedrejar aquela mulher, mas aqui Jesus trata então das causas então do adultério, que é o coração humano. O coração na Bíblia simboliza o centro da personalidade, onde se desenvolve a razão, as emoções e também o sentimento. Então nós podemos observar que Jesus não só reconhece o domínio da mente sobre o indivíduo, mas situa o pecado como algo que tem origem a partir do momento em que o intelecto começa a tramá-lo. No momento em que o intelecto começa a tramar o pecado, ali já começou o pecado. O pecado, então, não é somente um ato em si. O pecado, então, teve origem, teve começo, quando o intelecto ele começou a tramá-lo. Jesus usou a expressão
coração aqui, porque coração na Bíblia é o centro da personalidade, que envolve a razão, as emoções e os sentimentos. Como o olhar cobiçoso, então, é a centelha que desencadeia este processo, Jesus, então, condenou, já que começa, então, na mente, e isso é a centelha que vai desencadear todo um processo que vai resultar em um ato fisicamente, Jesus, então, condenou, pois quando alguém chega ao ato do adultério, que é a relação extraconjugal, ou a qualquer outro pecado sexual, normalmente há uma longa história por trás. E essa longa história teve início com o olhar lascivo. Isso porque, se por um lado a mente exerce domínio, por outro, ela interage com o ambiente mediante os sentidos. Entre estes sentidos está, obviamente, a visão. Bem, tendo isso em vista, que começa na mente, então entra a importância da disciplina na mente, ou da mente. Aqui está a importância, então, da mente disciplinada. E quando se fala da mente disciplinada, não é somente condicionar a mente para práticas de exercícios mentais, baseados em princípios filosóficos, religiosos, que você vê muito em voga nas religiões orientais hoje em dia. Não é também submeter-se a uma espécie de lavagem cerebral, resultado de técnicas psicológicas que estão também muito em voga nos dias atuais. A disciplina da mente aqui, ela, do ponto de vista bíblico, ela está em primeiro lugar relacionada ao fato de uma pessoa submeter-se à mente ao senhorio de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas como Salvador e também como Senhor de nossas vidas. E como Senhor de nossas vidas, nós precisamos, então, submeter todos os aspectos da nossa vida ao senhorio de Cristo, inclusive a nossa mente, incluindo, então, a nossa mente. A Bíblia fala sobre o capacete da salvação, É um dos aspectos implícitos, então, na salvação, é o senhorio de Cristo que deve estar em nossa mente, em nossa vida na totalidade, incluindo também a nossa mente. A conversão, então, traz o predomínio da mente de Cristo sobre as nossas vidas, de forma que o Espírito Santo ele atua em nossas vidas na sua totalidade, incluindo também a nossa mente e o nosso entendimento, conforme diz Romanos 12, 2. Então, a disciplina da mente é o que Jesus quis nos ensinar, então, nesse texto. Bem, mas Jesus também nos ensina sobre o corpo disciplinado. Você pode ver no versículo de número 29. Jesus disse, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus então ensinou aqui que não apenas a mente deve estar disciplinada, mas também o corpo deve estar disciplinado. Então, a linguagem que Jesus utilizou aqui, nesses versículos de número 29, o versículo de número 30, é uma linguagem, logicamente, uma linguagem figurada. Jesus, então, não está defendendo aqui a automutilação, pois isso não iria curar a luxúria. Se uma pessoa se automutilasse, isso não iria resolver o problema, da luxúria. Por quê? Porque o problema está no coração. Jesus, então, está usando aqui uma hipérbole, uma figura de linguagem que é caracterizada pelo exagero. Jesus está usando uma hipérbole vívida para demonstrar a seriedade do pecado, da luxúria e dos desejos malignos. O propósito de Jesus ao usar esta hipérbole é exatamente mostrar, então, como este pecado, então, é sério. A questão aqui veja o versículo de número 30, convém perder um membro do próprio corpo do que suportar as consequências eternas da culpa de tal pecado.
Por causa então dos efeitos mortais deste pecado, o pecado então deve ser tratado de forma drástica. Este é o ensino de Jesus. Tendo em vista que o pecado relacionado à sexualidade tem efeitos terríveis, então o meio de se evitá-lo deve ser drástico. Por isso Jesus utiliza então esta hipérbole. Então a disciplina então do corpo, aqui entra então a disciplina dos sentidos, quando Jesus falou então do olho, né? Se o teu olho, se a tua mão direita, está então a disciplina dos sentidos, a disciplina do corpo, a disciplina então dos propósitos. Ou seja, precisamos ter propósitos santos para que as ações dos nossos membros sejam santos. Se nós não tivermos propósitos santos, as ações dos membros do nosso corpo, como mão e olho, elas então não vão ser santas, né? Porque as ações, elas são produtos então daquilo que desejou o coração, e isso se torna claro então, se manifestam através dos sentidos. Então, se os propósitos forem santos, então os membros também vão ser santos, os sentidos do nosso corpo vão ser santos, a visão, a mão, enfim, vão ser santos. Todo o nosso corpo só será santo se os propósitos do coração também forem santos. É isso que Jesus está ensinando. Nós vemos este ensino já no Antigo Testamento, Isaías 23:15, Jeremias 1:8. E significa então que a mente indisciplinada e pecaminosa, ela gera propósitos malignos, e estes propósitos malignos, por sua vez, vão contaminar os sentidos, que vão levar então ao pecado. Então precisa-se santificar os propósitos. Santificar os propósitos é parte do desencadeamento que começa então no coração. E isso leva então o cristão a ter uma repulsa ao pecado e a olhar a sexualidade dentro do ponto de vista ou sob o prisma divino, e não como um meio para dar vazão à carnalidade e permitir que o diabo destrua não somente a sua vida, como também a de sua família, que vão ser afetadas então pelos seus atos. Então, nós vemos então aqui o corpo disciplinado foi o ensino do Senhor Jesus. Logo em seguida, no versículo de número 31 e 32, nós temos: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Bem, nós temos então aqui nesse texto, no versículo de número 31, está escrito: também foi dito. Essa expressão também foi dito é uma referência a Deuteronômio 24, 1-4. Os rabinos, eles haviam tomado a liberdade em relação ao que a Escritura dizia. Eles se referiam ao texto de Deuteronômio 24, 1-4, como se o propósito dessa passagem, ou da passagem, fosse apenas regulamentar a burocracia quando alguém procurava o divórcio. Assim, eles concluíram erroneamente que os homens poderiam se divorciar da esposa por qualquer coisa que os desagradasse, contanto que desse à mulher uma carta de divórcio, porque o texto de Deuteronômio 24 diz que se o homem achar uma coisa feia na mulher, poderia divorciar-se dela. No entanto, o texto de Deuteronômio 24 não deixa claro que coisa feia seria essa. E isso então desencadeou uma série de hermenêuticas, de interpretações então nesse texto. Então, Jesus está se referindo a esse texto de Deuteronômio 24, em que os rabinos da época utilizavam várias interpretações e chegando, segundo eles, né, a conclusão deles, que poderia se divorciar da sua esposa por qualquer motivo que os desagradasse, desde que lhe desse então uma carta de divórcio.
mas Moisés proveu isso como uma concessão para proteger a mulher que era divorciada. Ele não deu isso para justificar ou legalizar o divórcio sob quaisquer circunstâncias. Então, Jesus apresenta aqui nesse texto a indissolubilidade então do matrimônio, né? O cristão então se relaciona com, depois que Jesus tratou sobre o relacionamento do cristão com o sexo oposto, abordando questões de sexualidade, Jesus trata então sobre o casamento. O casamento é a forma sobre a qual uma pessoa, um ser humano, logicamente, obviamente também o cristão, ele expressa de forma legítima a sua sexualidade. Se expressa de forma legítima a sexualidade através do casamento. O propósito de Deus, então, para a vida conjugal sempre foi a indissolubilidade do casamento, né? A própria exceção, ela expressada por Jesus no versículo de número 32 e em Mateus também 19, confirma esta regra. Ou seja, o propósito de Deus em relação ao casamento é que ele seja para toda a vida. E ele constitui, então, a forma legítima para a expressão da sexualidade humana. Devemos lembrar que as consequências, então, da quebra do compromisso que foi estabelecido por Deus dentro do âmbito do casamento, ele tem implicações muito grandes, inclusive comprovado hoje pelas ciências, né? Os cientistas sociais comprovam exatamente as consequências, então, da dissolução, então, da união conjugal, do casamento, como pode levar a flagelos como drogas, suicídio, disseminação da violência humana, entre outras consequências. Isto prova, então, que o plano e o projeto de Deus, sempre Deus está, então, com a razão naquilo que ele estabeleceu e naquilo que ele planejou, né? É isso que nós podemos observar em relação ao plano e ao propósito de Deus. Então, nesse momento final aí do texto de Mateus 5, versículos 29, 30 e 31, Jesus então está falando acerca da indissolubilidade então do casamento. O plano então de Deus em relação ao casamento é que ele fosse indissolúvel, né? É que ele não terminasse. Esse é o plano original por Deus. Ele abre apenas uma exceção aqui no texto, que é o adultério, a não ser a infidelidade, a não ser então o adultério. Seria a única exceção que é aberta aqui então nesse texto, segundo o ensino então do Senhor Jesus. O comentarista então traz essa visão do casamento dentro de uma perspectiva bíblica. Nós estamos vendo que a sociedade vem mudando os princípios estabelecidos por Deus, mas o plano original de Deus é este, que o casamento seja monogâmico e também insolúvel, a não ser uma questão como o adultério, que é uma exceção, então a regra que pode abrir precedentes para isso. Mas mesmo nesse caso do adultério há a possibilidade do perdão, né? Quando Jesus disse a dureza do coração ali é a dificuldade então em perdoar, seria a dureza do coração que Jesus falou nesse texto. O comentarista comenta o que fazer para que o casamento seja para sempre, construir com base nos alicerces bíblicos e da palavra de Deus, e também ele comenta sobre a união sexual como uma parte importantíssima dentro do âmbito do casamento, que deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher em intimidade mais profunda, é a expressão coabitar que aparece na Bíblia. Não se deve jamais usar o sexo como fazem o ímpio, sem amor, né? Deve se pautar, então, pelos princípios da palavra de Deus. O ímpio muitas vezes usa o sexo sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. É o comentário, então, da nossa lição. E ele comenta, então, o aspecto espiritual também para a manutenção do casamento. Bem, então, este é o ensino de Jesus, então, acerca dos padrões de sexualidade. Você observe
que Jesus falou aqui acerca do casamento, Jesus começou a falar sobre os padrões de sexualidade. Quando ele falou sobre o casamento, é porque o casamento é uma expressão legítima da sexualidade que ele tinha abordado no assunto anterior. Então nós vemos aqui o padrão de comportamento sexual, então, estabelecido por Jesus. Nesses dias que nós estamos vivendo, este elemento, então, ele se torna fundamental, né? Jesus, então, mostra que a preocupação que ele tem com a santidade do corpo. Jesus mostra que o padrão, então, da vida do cristão deve ser de uma vida pura. O cristão deve ter uma vida pura e santa em relação às questões sexuais, principalmente guardar a sua mente, disciplinar a sua mente, porque tudo isso começa então na mente, né, que pode desencadear uma série de práticas, uma série de ações que vêm culminar então no ato do adultério. Bem, isso mostra então que Deus exige de nós um padrão elevadíssimo. Logicamente, na sociedade erotizada que nós estamos vivendo, isso constitui-se um grande desafio. As formas modernas de compartilhamento, né, de meios eróticos têm se avançado na nossa sociedade, tem estado presente na nossa sociedade, e isso tem alcançado inclusive crianças, adolescentes, jovens, tem tomado proporções inimagináveis, especialmente com a indústria rendosa então do sexo. Os males então da pornografia têm sido enormes. A pornografia é uma indústria rendosa, tem avassalado milhões de pessoas. Um dos problemas da pornografia, além de contribuir cada vez que uma pessoa acessa com o mal para a propagação do mal, essa pessoa também está tornando-se um viciado, porque a pornografia ela é como as drogas. As drogas de ontem, a dose da droga de ontem não serve para hoje. A dose de acesso à pornografia de ontem ela não serve para hoje. Precisa de novas doses de acesso à pornografia. E assim a pessoa se torna um viciado. Além do vício, outro mal da pornografia é exatamente a comparação que a pessoa faz. Aqueles atores, aquelas pessoas da indústria da pornografia, eles repassam uma imagem que não é real. É toda construída com base em algo que não é real, né? Na falta de realidade. E isso então proporciona com que as pessoas façam muitas vezes comparação. Na mente de uma pessoa que acessa a pornografia, um pornógrafo, esta pessoa então leva para o seu leito conjugal as milhares de imagens ou centenas de imagens que ele acessou, que fica na sua mente como um clipe, né? Ali então preso, atrelado então à sua mente, que ele vai demorar anos para se desvencilhar disso. Portanto, são os males da pornografia. O cristão, portanto, ele deve rejeitar qualquer tipo de pornografia. Então, este é o ensino de Jesus para nós e que deve ser, então, utilizado e aplicado para a nossa realidade nos dias atuais. Então, essa é a nossa lição de hoje, caro professor, então, da escola dominical. Né? Que Deus, portanto, o abençoe. Essa lição de número 5, dia 1º de maio de 2022, que você aproveite essa oportunidade singular para trazer este assunto tão importante. Aproveite para falar sobre a questão da sexualidade, o padrão elevadíssimo de sexualidade na vida do cristão e também sobre a indissolubilidade, então, do casamento. Que você possa orar, que você possa aplicar esta realidade à vida dos alunos. Certamente este assunto é um assunto que vai instigar muito a participação e você então deve estar ter bem domínio sobre o assunto e ter controle então sobre a sua aula para que ela possa cumprir os propósitos, os objetivos para os quais ela for estabelecida. Que Deus o abençoe, compartilhe aqui esse vídeo, se inscreva no canal e nós aguardamos você na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.